O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, nós nos deparamos com Jesus entrando na terra dos pagãos, né? Porque até então ele estava mais ali na região judaica, dos judeus, na região de Israel, na região do povo que foi escolhido. E agora ele dá um passo a mais. Ele vai para a terra dos pagãos. E claro, né? Quem é que reina na terra dos pagãos? Satanás. Então, a primeira coisa que o demônio fala, né? O que é que você está fazendo aqui? Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Aqui, esse território é nosso. Aqui não é seu, não. Sai daqui. E Jesus, né? Porque Jesus é Deus. Quem é Satanás para desafiá-lo? Então Jesus os expulsa, eles vão para aquela manada de porcos. O homem é liberto. E aí a notícia se espalha. Então o povo da cidade vem, viram realmente o homem ali livre e olham para Jesus e dizem: "Saia daqui, nós não queremos ser aqui também." Assim como Satanás rejeita Deus, os seguidores deles, os pagãos, vão rejeitá-lo também. E eles rejeitaram Jesus porque esses porcos aqui eram fonte de lucro para eles. Então, Jesus está vindo aqui agora para tirar a nossa fonte de lucro? Então saia daqui. Então a primeira coisa era o quê? Esse sinal da presença de Jesus era importantíssima para que as pessoas não lembrassem. Tanto que depois, no Evangelho de São Marcos, lá narra, né? Que esse homem, ele queria até seguir Jesus. Jesus disse: "Não, fica por aí." Até mesmo para ele ser fonte de semeadura desse tal Jesus que o libertou de toda aquela situação. Era preciso que tivesse sinais, o sinal, para que Deus pudesse se propagar no coração dos homens,
Mas Jesus, ele respeita a liberdade daquele povo e vai embora. Aí eu repito, né? Jesus saindo, ninguém lembra, não lembrando, ninguém vai querer segui-lo. O que é que eu já quero trazer para vocês? Hoje mesmo a missa que eu estou celebrando ali é uma missa pela evangelização. O povo cristão é uma sociedade. É a sociedade daqueles que um dia irão estar diante de Deus lá no céu. Então toda a sociedade, todo o povo, toda a nação, eles têm os seus costumes. E os seus costumes, esses costumes precisam ser lembrados para que essa sociedade não seja desmembrada, não seja esquecida. Então ela tem os seus próprios costumes, tem a sua maneira de ser, tem sua maneira de agir. Então, quando se olha para essa sociedade que está no meio de uma grande sociedade, mas quando se olha para essas pessoas, diz, eles são cristãos. Para essa sociedade ela ser destruída, é preciso que todos os sinais sejam retirados, para que as pessoas percam a memória. Perdendo a memória dos seus costumes, dos seus atos, das suas coisas, se esquece. Vocês viram ontem que eu estava falando que Diocleciano, o primeiro decreto que ele fez para destruir os cristãos foi o quê? Destrua as igrejas e os livros sagrados. Não tendo livro sagrado e não tendo igreja, como é que essa sociedade vai subsistir? Se ela não tem os livros para ler, meditar o que se fala de Deus, e o lugar onde se oferece sacrifício para esse Deus. Então, tirando isso, já se começa todo um processo de esquecimento. Por exemplo, né, quando nós vamos à Terra Santa, nós descemos ali em Tel Aviv, e geralmente nós já nos dirigimos para a Galileia. Quando nós entramos no ônibus, nós vamos passando pelos povoados, né? E ali, para nós cristãos, já existe um primeiro baque. O primeiro baque é, nós não vemos igrejas, nós vemos mesquitas. Então é a sociedade dos muçulmanos. E aí nós vamos vendo as pessoas, então nós vamos vendo as mulheres com aquelas burcas. De vez em quando nós encontramos um muçulmano se ajoelhando em direção lá a Meca. Aí nós ouvimos aquele canto deles, né? Aí eles se ajoelham, se levantam, colocam o tapete no chão. Nós identificamos, são muçulmanos. São sinais que não podem ser esquecidos na sociedade deles, porque senão a memória vai ser tirada e eles vão esquecendo. Por que eu estou falando tudo isso? A melhor forma de se rejeitar Cristo nos tempos de hoje é fazer com que os cristãos esqueçam que Cristo existe. E para que isso aconteça, é preciso tirar da memória dos cristãos tudo aquilo que possa lembrar o Cristo. E aí vai se esquecendo, o comportamento vai mudando e a pessoa, os cristãos vão se adaptando
aos costumes pagãos, e aí acontece a chamada apostasia, o abandono completo da fé. O que eu estou falando hoje é para vocês meditarem. Observem se os costumes cristãos não estão sendo retirados aos poucos da memória dos católicos, para que os católicos esqueçam o Cristo. Por exemplo, esses dias agora, como eu falei, no sábado eu fui celebrar a missa não, fazer a celebração do casamento do Mateus e da Rebeca. Quando eu entrei na igreja, que é aquela igreja antiga, eu disse assim, isso é igreja. Essa é a igreja católica. Então você vê lá pinturas no teto, você vê as imagens lá dentro, os bancos onde as pessoas sentam, o genuflexório para as pessoas ajoelharem, o altar assim digno, a parte de trás onde fica o Santíssimo Sacramento, aquela dignidade, aquela coisa assim bela, que você para e diz assim, essa é a igreja católica. Tanto que para a irmã lá, eu falei, a freira que toma conta lá do lugar, eu disse para ela, essa é a igreja. Aí a freira falou bem assim, padre, tem pessoas que quando vêm fazer os casamentos aqui, eles dizem assim, não precisa de ornamentação, a igreja já é o próprio ornamento, não precisa de flores, não precisa de nada, a igreja já fala tudo. Vejam como é que são as igrejas modernas, mal um Santíssimo Sacramento, um altar assim, de qualquer jeito, cadeiras, não são bancos, né? Porque nós vivemos o tempo da praticidade, tudo é prático, tudo é prático. Então é prático você chegar, levantar 4 paredes, colocar um altar alizinho, um altarzinho, né, um santíssimo assim, pronto, está feita a igreja, é só vir. Vai se apagando da memória. Você quer ver hoje outra coisa? Nós vivemos o mundo como é que fala? Dos celulares, essas coisas assim, né? Imagine, já tem padres que já não estão usando mais um missal. Eles usam um tablet, é prático. Você pega o tablet, coloca ali, e ali é só ir apertando, você vai rezando, vai fazendo as orações. Os livros sagrados estão desaparecendo, porque tudo está dentro do tablet. Você não encontra mais assim, religiosos com um breviário na mão. Tudo é no celular. Só que o celular não é sagrado. Mas ali está prático, né? Você coloca dentro do bolso, ainda mais levar aquele malotão, né? É prático. Só que os sinais vão desaparecendo. Os sacerdotes deixam de usar as vestes eclesiásticas. Então, o esquecimento do sacerdote. As religiosas retiram os hábitos e ficam vestidas como as mulheres civis. Vai se esquecendo as religiosas, vai se esquecendo que existe padre. Por exemplo, eu uso batina. Aí um dia uma criança estava com a mãe dela e disse assim, mas o que é ele? Antigamente, quando se via um padre de batina, é um padre. Então, a criança, ela já está esquecendo que um homem vestido com a batina é um padre, porque não querem vestir mais as roupas eclesiásticas, não querem vestir mais o clégima. Então, aos poucos, vai se esquecendo. As pessoas entram na igreja e não se ajoelham mais. Hoje se questiona quem se ajoelha. Para que ficar se ajoelhando tanto tempo?
Uma pessoa estava me dizendo que porque ela estava rezando o texto de joelho, uma outra vez disse assim, para que ficar rezando de joelhos? Olha, se reza de joelho, claro, quem pode, né? Aqui eu não estou falando de quem tem problema de joelho. Rezar de joelho significa, eu estou diante de Deus, eu não sou nada, estou prestando culto e adoração ao meu Deus, por isso que eu me ajoelho. Quando eu não me ajoelho diante de Deus, eu estou me igualando a Ele. Estou sendo igual a Ele. Então você vê, já não se ajoelha mais tanto, porque não tem banco, não tem genuflexório, tem cadeira branquinha lá, todo mundo vai lá, já chega e senta. Isso é protestantismo. Os protestantes, como nas igrejinhas dele não tem Santíssimo Sacramento, então eles têm cadeira, então eles sentam e ficam esperando o pastor chegar para depois eles levantarem e ficar levantando os braços e ficar louvando a Deus. Então vai se tirando de forma sutil. Uma vez uma mãe muito religiosa, e um pai também, aí mandou para mim, né, para eu rezar pelo filho, a criança dele, que estava fazendo aniversário. Nossa, padre, ele é muito assim de Deus e tal. Mas engraçado, né? A ornamentação não tinha nenhum sinal cristão. Eram os heróizinhos, né? Super-homem, essas coisas todas. Porque no mundo pagão existem seus heróis. E os heróis do mundo pagão são esses daí. Batman, Robin, Mulher Maravilha. Mas no mundo, na sociedade cristã, tem os seus heróis. E quem são os seus heróis? Santo Antônio, São Tarcísio, Santa Mônica, Santa Teresa. Então, o que é que se espera da sociedade cristã num momento desse? Que tenha pelo menos um crucifixo, que tenha uma imagem lá de Nossa Senhora, que é um sinal cristão. Observe, os cristãos de hoje não usam mais crucifixo no peito. Dê uma olhada para você ver. Não usam mais uma medalha de Nossa Senhora. Está apagando-se da memória. Teve uma época que as camisetas, quando se tinha essas fábricas cristãs, eles usavam o Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora e tudo. Vocês veem agora, são frases. É um esquecimento. É um abandono. Para apostatar, isso aqui é a coisa mais fácil. Esses dias agora, eu estava assistindo lá um filme de um santo, né? São Pedro Poveda, ou Póveda, não sei como é. É um santo espanhol que foi canonizado agora foi canonizado pelo Papa São João Paulo II. Aí ele foi preso. Ele estava de batina, ele estava com um breviário na mão. Aí o cara que foi lá para fazer os questionamentos dele para depois matá-lo, viu ele com aquele livro na mão. Aí a primeira coisa, o que é isso que você tem na mão? Ele disse, isso é um breviário, é o livro de oração dos sacerdotes. Aí ele fundou uma sociedade de leigas cristãs, que são professoras. É um livro bom para os professores assistirem, ou um filme bom para os professores assistirem, porque o que é que estava acontecendo? O paganismo nas escolas, rejeição de tudo que é cristão, rejeição da catequese. Então ele formou mulheres católicas, que formou os chamados liceus de ensino
para os cristãos, por causa dessa situação de que as escolas estavam secularizadas. Então, agora ele se contrapôs com essa sociedade de mulheres, professoras católicas, que estavam ensinando os cristãos, além de serem bons cidadãos, mais cidadãos católicos. Aí, por causa disso, né, a escola institucional secular, aqueles homens que estavam acima, começaram a perseguir as professoras e começou a perseguir esse sacerdote, São Pedro Poveda. Aí eles encontraram uma solução. A única forma de nós destruirmos essa sociedade de professoras é matando esse padre. E no final ele é martirizado, eles matam. Porque ele estava querendo manter nas escolas os princípios cristãos. Mas claro, não conseguiu, matou ele, mas as mulheres continuaram ensinando. Vocês compreendem? Eles rejeitam Jesus e dizem: sai daqui. Então nós estamos vivendo um processo de rejeição. Essa rejeição, ela parte até de nós católicos. Aqui é para rezar, né? Não estou falando mal e nem estou me colocando como melhor do que ninguém, do que nenhum sacerdote, porque eu sou o pior. Mas você vê as homilias são rejeição a tudo aquilo que é cristão, abandono da Eucaristia, ou se não é Eucaristia todo mundo pode comungar, e aí não existe mais pecado. A ideologia de gênero por parte de alguns, graças a Deus são alguns, não são todos, sendo exaltada, dizendo que a igreja do passado estava errada, que agora nós estamos vivendo um crescimento de conhecimento e tal, tudo para ir esquecendo, né? E as pessoas vão abandonando. Aí começa nessa coisa de progressismo e tradicionalismo. Os tradicionais e não ser os progressistas. Então, os melhores são os progressistas. Por que os progressistas são os melhores, né? Porque está na modernidade. Está tudo igual. Aí vai. Rejeição. Esquecimento total. Hoje os católicos entram numa igreja e não sabem nem o que é Santíssimo Sacramento. Não sabe. Os altares, né? Aí está o altar. Você vê aquele negócio assim seco, vazio. Você não vê nada, você não vê um crucifixo. As velas, né? Que ornamentam o altar. Por exemplo, no tempo comum, quando não tem nenhuma festa, são 2 velas colocadas. Quando é um santo, são 4 velas. Quando é uma solenidade, são 6 velas. E todo um significado que está aí por trás. Quando vem um bispo celebrar 7 velas, não, já está tirando tudo. Então, a sociedade cristã está morrendo. Está morrendo por causa disso. Agora vamos ver os muçulmanos para vocês verem. Que também está passando por um processo também, viu? Porque a gente já observa já umas muçulmanas aqui, que já são mais moderninhas também, viu? Vai se modernizando. E o modernizar significa deixar tudo aquilo que lembra a fé desse povo. Aqui eu estou falando dos cristãos, né? A fé do nosso povo.
Bem, espero que vocês tenham entendido o que eu acabei de dizer. Então, mas por que não se usa mais um crucifixo os cristãos no peito? Por que não está se usando mais uma medalha? Por que os padres estão tirando cada vez mais as vestes sacerdotais? Lá no Antigo Testamento, quando Deus ele começa a instruir Moisés para a liturgia, ele escolhe homens assim, olha, de primeira, Deus, o arquiteto lá de primeira, aí ele manda que as vestes dos sacerdotes sejam assim, 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 para que haja aquele diferencial e mostrar que é algo sagrado. E o que é sagrado precisa ser respeitado. E o que é sagrado eleva a alma para Deus. Vai se tirando tudo que é sagrado. Por quê? Com o humanismo, coloca-se o homem no centro e Deus de lado. Então o homem se torna centro e por isso, como o homem se torna o centro, o homem se torna Deus. Então você vai tirar Deus, então você vai colocar o homem e o homem é o homem que vai aparecer, Deus não vai aparecer. Vou terminar. Vejam as construções das igrejas modernas. Qualquer um faz. Igreja tem que ser construída por um arquiteto sacro. Ele sabe, ele estudou. E quando ele vai construindo a igreja, ele sabe o significado, porque daquela cruz, porque que a igreja é feita dessa forma. Não, hoje, qualquer engenheirozinho aí, aí você faz uma igreja? Faço. Você quer como? Levanta a parede e ali tal, pronto. Não é pensado, não é projetado. Então fica ali assim, aquele vazio. Porque o homem se tornou vazio. E o homem se torna vazio quando ele rejeita Deus. Nós não queremos que você fique aqui, vá embora. Porque quem manda aqui não é Deus, é o homem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.